Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe de onde você está nos assistindo, nem o horário. Então, aqui a gente sempre começa assim. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Eu sou Ive Fávero e hoje a gente vai conversar sobre envelhecimento e qualidade de vida. As pessoas normalmente acham que quando envelhecem ou as pessoas, quando já envelhecidas, acham que precisam ter dor em tudo. É um tal do dói aqui, um dói ali, um ai meu Deus do céu. E não precisa necessariamente ser assim. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no estúdio comigo. Eu estou com a Cat Soares, como sempre. Tudo Obrigada, bem? Ive, tudo bem. E com a Daniela Fonseca, tudo bom? Tudo Bem-vinda. bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Ah, vai ser ótima essa conversa aqui, porque uma que pensa no yoga e na mudança comportamental. A outra que é fisioterapeuta e tá ligada nisso tudo, no corpo, na mente, no jeito de ser das pessoas idosas e das pessoas não idosas, mas que chegaram lá. E eu, que sou terapeuta e que também falo sobre tudo isso, sobre melhoria na qualidade de vida, então eu acho que hoje vai ter assunto para mais de metro. Não sei nem se vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, né? Mas queria começar justamente com essa provocação, né? Outro dia, eu sou jornalista de formação, né? Antes de me tornar terapeuta, eu fui jornalista, professora. A gente nunca deixa de ser, né? Sim. Então, posso dizer, sou jornalista, sou professora e sou terapeuta. E aí a gente viu, eu vi no grupo de jornalistas que eu faço parte, né, dos colegas que estudaram comigo ontem, uma matéria falando de uma idosa de 40 anos. Essa matéria é famosíssima, inclusive no nosso meio, pelo menos, amiga. Não é uma idosa, estava escrito assim, uma velhinha, Velhinha. não era nem idosa, era Nossa, uma que velhinha absurdo, de né? 40 anos. E essa notícia não é tão antiga assim, eu acho que ela tem uns 20 anos, mais ou menos. Mas para a gente ver a mudança de mentalidade. Sim. Mas a gente ainda vê pessoas achando que quando se chega aos 50, né, já é velho. Velho no sentido de velho mesmo, de ultrapassado, de não serve mais. A gente vê isso no mercado de trabalho, mas a gente vê isso também nas relações humanas, né? Ai, velho, 50 anos, ai, já é Estou velho. velho, essa Ou expressão. estou Estou velho, não velho, posso mais, não é. posso mais fazer isso, né? E o meu filho, com 21 anos, fala que é um jovem idoso. Ai, meu Deus. Nossa, mas ele tá jovem demais pra estar falando Não assim, é? né? Mas esse é o pensamento da Uhum. juventude mesmo, porque Sim. parece que eles não têm perspectiva, né? Então eu queria falar Eu, sobre eu, essas coisas. eu acredito, inclusive, que os jovens eles não têm a noção do quanto é bom e importante ser jovem, porque nós só vamos ser jovens uma vez, né? Uhum. Então, aquele momento ali em que ele se acha um jovem idoso, é, dá vontade de falar, filho, olha, você só vai ser jovem uma única É, de vez vez. em quando eu dou uns chacoalhões para ele pra voltar para a realidade. Aproveite essa juventude ao máximo, né? Porque uma hora você vai ficar velho, mas também não é aos 50 anos. E eu diria mais, não é nem aos 80. Depende muito da pessoa. Sim, Não sei se a gente pode ter uma regra, né? Porque sim, a gente sabe, a partir dos 60 anos, lá, tudo isso. Mas, por exemplo, meu pai tem 80, vai fazer 81. Meu, ele tem mais pique, mais vontade do que eu. Eles querem ir. Minha mãe acabou de fazer 70, meu pai vai fazer 81 em novembro. E eles estão planejando ir voar de balão daqui a 2 meses. que Que delícia. Coisa gostoso, que que eu, bom, né? Ive, não tenho coragem. Né? Voltando um pouquinho nessa parte da questão do seu filho, é engraçado que o jovem, ele não tem a perspectiva do envelhecer.
Por isso que muitas vezes ele com 21 anos se acha um jovem velho, porque ele não tem a visão de que a vida, que ele vai chegar a 70, 80 anos. E esse é um problema muito sério, porque a nossa juventude são que vão cuidar de nós, que nós estaremos envelhecendo. Ou não, né? Ou não, Ou não. exatamente. Se você não tem uma perspectiva do que é o envelhecer, de que você vai passar por isso, você também não se prepara e você não tem noção de como cuidar e como se relacionar com os idosos que estão passando por esse momento, nessa fase, neste momento, né? Então, às vezes eu fico preocupada com essa fala deles sobre envelhecimento. Esse medo do envelhecer e essa anulação do velho. Porque muitas vezes acontece isso. Uma pessoa que está com 21 anos e já se achando velho, ele está anulando que a velhice não começa ali, começa com seus 60 e vai, como você disse, até quando a pessoa se acha velho, né? Então, a gente tem uma problemática nessa fala que atrapalha o envelhecimento saudável. Porque se eu não olho o envelhecer, como que eu vou olhar, como eu vou me preparar para estar saudável no meu envelhecimento? Até porque os jovens acham que eles podem fazer tudo aqui e agora, junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Engraçado que eu não fui essa jovem, eu vivi muito a minha juventude, mas eu acho que eu já tinha, embora os meus pais fossem bem jovens à época, e eu não tivesse muito contato com os meus avós, até por morarmos em cidades diferentes, mas eu não tinha essa questão, assim, de que eu precisava viver tudo. De imediatismo. Né? Eu tinha que ir na balada não sei aonde, na festa não sei aonde, no cinema não sei aonde, viajar não sei com quem. Eu não tinha isso. Eu acho que eu fui uma jovem muito diferente, né? Eu fiz muitas coisas, mas não com essa coisa que eles têm agora, que eles têm que viver tudo, né? Eles têm que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, senão o que vão achar de mim? Sim, sim, sim. Né? E eu não sei vocês, mas eu não vivi isso. Eu não tive isso. Eu tive um pouco, Não me recordo. confesso, porque... Revelações. Revelações, né? Eu fui aquela jovem que antes dos 18 não podia fazer nada. Então, quando eu fiz 18, eu quis fazer tudo. Mas também depois você vê que tudo não é tão assim e relaxa. Por isso que eu falo que eu vivi um pouco dessa intensidade, mas ao mesmo tempo também já Porque passou antes dos 18 você não podia. Não podia, então você você ficou fica- muito curiosa. Exatamente, mas não como eles vivem hoje, né? E também voltando um pouquinho na questão dos seus avós, de andar dos seus pais, desculpa, de andar de balão, a gente vê um grupo que está dentro da terceira idade, que já está vivendo o processo de envelhecimento, que não vê limites em ser idoso, limites em estar dentro do envelhecimento e se permite explorar coisas experimentar coisas que não teve oportunidade nas outras fases da vida, onde tinha essa responsabilidade. Meu Eu pai, acho ele bem fala bacana. isso, né? Ele fala que a única dificuldade que ele tem ao andar de balão, já foi várias vezes, tá? Não é a primeira, não. Que delícia. Que a única dificuldade é o subir naquele cestinho. Uhum, sim. Porque, lógico, com a idade a mobilidade fica menor. Então ele tem essa dificuldade de subir lá no cestinho, mas é só isso também. Então a vida ela é cíclica, né? Então as mulheres elas vão chegando a uma certa idade e algumas mudanças hormonais vão acontecendo, então você vai passar por aquele período em que você vai se sentir com menos disposição. Assunto que a gente já falou Isso, aqui. nós já falamos, Refere aí. algum vídeo atrás nós já falamos sobre isso. Então, quando você consegue entender que a vida é cíclica, né? Você vai conseguir fazer esse envelhecimento de uma forma mais saudável, Sim. né? Então você vai passar por esse momento em que não é tão bom assim e vai chegar em um momento em que você vai ter o auge. O que é importante que você mantenha? Você manter a sua saúde mental e a sua saúde física, Sim. né? Ali alinhada para chegar na fase em que seus pais estão e poder fazer o passeio de balão. Não só o passeio de Ou balão, qualquer outro, como né? ou qualquer tipo de Andar de viagem. canoa. Por quê? Por que que é preciso isso?
Porque imagina, agora que eles têm tempo, porque enquanto está no mercado de trabalho, muitas vezes você tem a grana, você tem, só que você não tem tempo para fazer as coisas. Sim. E a partir desse momento, quando a pessoa consegue entender que tá ali, tá aposentado, já passou por essas fases cíclicas mais desafiadoras da vida, e que você ali, e o caminho é o único, todos nós vamos morrer, Sim. né? O caminho é esse. Então, quando você não tem medo de morrer, você tem vontade de viver, você vai fazer com que esses momentos sejam cada vez mais prazerosos. Então, Sim. seja aquele casal ou aquela pessoa, né? Porque nem sempre é um casal. Gosta de comer num restaurante bacana? Vá. Se você gosta de fazer uma viagem com as amigas, vá. E Se você vá gosta de... agora, né? Também não precisa Sim, deixar não precisa. envelhecer para começar. Não, Se você não, tiver a de jeito possibilidade nenhum. hoje, Você já vai faça, agora. né? É interessante, né, que quando a gente pensa no envelhecimento saudável, tem a parte física, como foi dito, tem a parte mental também, que é muito importante. E vou colocar todos nós no balaio, porque a maioria das pessoas não olham para a sua saúde mental como algo importante. Só vai olhar para a saúde mental quando está dentro de um processo ruim, né? Um processo depressivo, um processo de ansiedade, aí vai olhar para a saúde mental. E não deveria ser assim. Mas para além dessas duas partes, a gente também tem que olhar outras coisas que fazem parte do envelhecimento saudável, como as questões alimentares. Como que a gente está comendo? O que a gente está comendo pensando no futuro? É lógico que a gente não pode deixar de fazer nada e viver. Não, só vou comer isso e isso o resto da vida. Não, a gente tem que se permitir os prazeres. Sim. Porém, não é se permitir todos os É dias. como a viver de pizza que Não eu é falei. viver de prazeres, É como a pizza que eu falei no exatamente. programa anterior. Ora Exatamente. bolas, eu Sim. posso comer a pizza. Eu sei que Mas ela vai me fazer mal. Então eu não vou comer tarde da noite, eu não vou comer todos os dias. Exatamente, você não Eu vai vou fazer viver melhores de prazer, escolhas. né? exatamente. Você vai fazer as suas escolhas e, claro, se permitindo, porque são essas permissões que faz com que a vida fique mais prazerosa, mas não é fazer aquilo todos os Todos os dias, dias, né? né? Você não vai comer um monte de porcarias todos os dias, porque você é aquilo que Que entra você pela sua come. boca. E Exatamente. nós queremos ter controle de várias coisas. Só que nós só temos controle sobre a nossa alimentação, nós só temos controle sobre os nossos pensamentos, nós só temos controle A gente tem que disso. pensar que está no ambiente, né? O que é ambiental, como se diz, alimentação, os pensamentos, se eu vou ou não fazer uma atividade física, se eu vou ou não estimular o meu cérebro, porque isso também faz parte do envelhecimento saudável. Faz. Eu tenho que estar em constante desafio, Aprendendo aprendendo sempre, sempre né? coisas novas e diferentes daquilo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre envelhecimento. Então, ler mais sobre envelhecimento não é aprender uma coisa nova, embora seja muito bom para É o meu você cérebro, acrescentar mas eu não estou informações sobre o que você já acrescentando. sabe. Exatamente. Você precisa acrescentar informações sobre o que você não sabe, para você estar sempre desafiando o seu cérebro, para que você também tenha, digamos assim, uma reserva cognitiva para envelhecer, Exatamente. que também é Ou importante. seja, você tem que ser um eterno buscador, Exatamente, né? eterno buscador. Então você é o Google, você Você tem que ser seu auto-Google. exatamente. E eu acho isso fantástico. Eu sou uma buscadora, né? Eu tô sempre lendo, tô sempre procurando coisas novas. Quando eu não sei sobre determinado assunto, eu vou pesquisar. Ah, eu ouvi a pessoa falar tal coisa. O que que é isso aí? Vou olhar, né? E aí, as pessoas falam: Nossa, você tem a capacidade de falar sobre tudo e com qualquer pessoa. Sim, porque a pessoa falou determinada coisa, eu vou procurar saber o que que é aquilo. Posso não conseguir na hora, né? Mas eu também não tenho vergonha de perguntar do que você está falando. Que você gosta de aprender. E o mais legal, assim, para você manter a saúde mental é você gostar de aprender.
Então, quando você gosta de aprender algo, você vai sempre buscar algo novo, seja no esporte, seja nos estudos, que é o que ela falou. A Dani falou, se eu estudar sempre, né, sobre o envelhecimento, eu vou estar sempre estudando a mesma coisa. Então, precisa se buscar outras coisas. E isso pode ser em qualquer área da Qualquer vida, área. né? Então, hoje a gente vê um crescimento muito grande do esporte. Só você observar aí o beach tênis, a canoa havaiana, e você vai ver que atletas com 50 anos para Uhum. mais, elas estão se E destacando que mesmo. começaram Há pouco agora. tempo. Agora, durante a pandemia. E você vai ver mulheres ganhando competições, sabe? Chegando aí num nível que antes nós não víamos. Isso é muito bacana. Por quê? Porque se tem uma coisa positiva que veio de tudo que nós passamos, eu acredito que seja essa preocupação em fazer algo novo, em se desafiar, em trazer mais qualidade de vida, mais contato com a natureza, mais essa conexão. E mesmo as coisas com a tecnologia, né? Porque, veja, era inconcebível a gente se comunicar com as pessoas se não fosse presencialmente ou por Sim, telefone. Na pandemia, as pessoas passaram a fazer festas virtuais, Online, cada um chá de no seu. bebê, chá de Tudo. bebê. Gente, reuniões, né? Nós mesmos mantemos reuniões. reuniões online. Exatamente. Eu faço parte de um grupo de networking, né? E aí a gente fazia a cada quinzena, semanalmente a gente tinha as nossas reuniões, e a cada quinzena a gente se reunia virtualmente para jogar forca. Então, o que que a gente fazia? Que era muito legal, que vale muito para pessoas em que a família tá distante, né? Então, a gente comprava suco, salgadinho, alguma coisa. E aí a gente entregava na casa de cada um e se reunia tal hora para Sim. jogar e Que comer, bacana. né? Nós tínhamos uma nutricionista no grupo, então uma noite a gente fez a noite da brusqueta e ela ensinou pra gente, a gente comprou os ingredientes, uma pessoa foi, comprou os ingredientes, entregou na casa de todo mundo e ela ensinou a gente a fazer E olha que na maravilhoso. hora. Além de vocês aprenderem a fazer uma comidinha diferente, todos nós tivemos que aprender a lidar com a tecnologia, que nós não sabíamos. Sim. Até eu ainda bato um pouco de cabeça, eu confesso. Mas nós todos tivemos que aprender algo novo, né? Foi Dar aula, necessário. dar aula à distância, gente, para alguns professores Sim. era Foi, inconcebível. foi um Hoje nós desafio damos muito aulas grande, né? online, Contando né? com tanta Híbridas. naturalidade. Com muita naturalidade. Exatamente. Agora, a tecnologia, ela chegou realmente para ficar. A gente não tem como contestar isso. E chegou também para facilitar essas interações, né? Embora no início da pandemia e até hoje a tecnologia seja uma questão muito desafiadora para a pessoa idosa, a gente conseguiu desenvolver métodos e formas de que até eles consigam utilizar de uma forma mais fácil, né? Sim. Esse contato com filhos que moram à distância, que moram longe, esse contato com amigos, né? Como foi na pandemia que não tinha essa parte mais pessoal, né? E para mim isso foi incrível, mas também, por outro lado, foi muito, muito, muito desafiador. Porque para nós, assim, para nós, minha geração, é um pouco mais fácil o contato com a tecnologia, porque a gente passou, a gente conheceu o computador, a gente veio do telefone, conheceu o computador, conheceu o celular, ok, tudo bem, mas a gente teve uma passagem mais fácil. Para gerações anteriores a mim, essa passagem não foi tão fácil. E aí que a gente vê que nós precisamos muito dessa integração com o idoso, assim, essa troca, essa visão diferenciada de que é muito bom, mas eu tenho que estar presente para ensinar, eu tenho que estar presente para fazer com que eles possam utilizar essas facilidades de uma melhor forma. Quando eu Porque eles falo da têm pessoa medo, idosa. né?
Eles têm medo do novo e das E dificuldades de quebrar, tecnológicas. né? Bom, a gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Um minutinho, dois, por aí. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. Vocês conhecem um notebook, certo? Sim. Mas o notebook que vocês conhecem é aquele notebook que a gente abre uma tela, ele tem uns botõezinhos, com as letrinhas do alfabeto, alguns símbolos e lá, né? Muito bem. Pois o meu pai tem um notebook, ele tem esse também, mas ele tem um notebook de papel. E aí, que é um caderno, né? Não deixa de ser um notebook. E aí ele aprendeu a fazer a aplicação financeira. Porque ele não tinha para quem perguntar, ele tinha um dinheirinho que ele queria aplicar, e ele começou a anotar tudo nesse notebook dele. E ele faz as planilhas, as anotações, o acompanhamento de quanto tem. Se você perguntar para ele hoje qual a melhor aplicação, se é Tesouro Direto, se é em... como que chama aquele nosso... Então, CDB, ele sabe CDB, se é num fundo imobiliário, ele vai te dizer na hora, olha, tá rendendo tanto, é melhor você fazer esse, se você quer segurança, você vai para esse. E ele é um jovem idoso de 81 anos, vai fazer, né, 81 anos. Mas é assim, ó. E se você falar para ele, e é isso que eu acho fantástico, pai, vamos viajar, ele só pergunta para onde. Olha, delícia. E não quer viajar de avião, ok? Ele quer ir dirigindo até o destino. Nossa. Porque ele vai aproveitando a paisagem, porque ele pode parar e decidir mudar de caminho. E é assim. E eu acho isso fantástico. Eu acho que ele deveria dar aulas para outras pessoas de como fazer para viver uma vida mais alegre, né? Ele é um grande exemplo. Ele é um Isso grande muito exemplo, bacana, verdade. porque o exemplo arrasta, né? Uhum. Então,
divulgue-o. Não é? Traga ele para fazer um podcast também para falar sobre essa velhice, Não sei se né? ele teria. Mas sabe o que é uma boa pergunta? Eu vou perguntar para ele se ele toparia vir. Olha só, outra parte do envelhecimento saudável é você ter a sua reserva financeira bem administrada, porque envelhecer é caro. É, cara. Infelizmente, os gastos são muito altos que você tem a partir do momento que você envelhece. Por quê? Vão surgindo outras doenças, tem gasto com medicação, com medicamentos, tem gasto com mais médicos. São gastos extras que você não contabiliza ao longo da sua vida. Fora que você tem que ter uma reserva também para a sua longevidade. Hoje a expectativa de vida aqui no Brasil está em torno de 75 anos, né? A gente pega uma média. Muitos estão vivendo muito até mais que isso, chegando a 90, 80. Só que nós aumentamos a expectativa de vida e nós não aumentamos na mesma velocidade a qualidade de vida. Então, muitos estão chegando a 90, próximo aos 100 anos, com uma qualidade de vida ruim. E uma qualidade de vida ruim requer cuidados, e esses cuidados requer gastos. Então, o planejamento financeiro tem que ser também parte quando você pensa no envelhecimento saudável. Então, seu pai está, mais uma vez, dando exemplo realmente de como deve ser. Você tem que estar preparado para o hoje, mas você também tem que olhar para o amanhã. Porque aceitar o envelhecimento e olhar para ele como ele vai acontecer realmente faz com que a gente se prepare e faz com que isso se torne mais leve e melhor. Se eu sei que um dia, não estou desejando isso para mim nem para ninguém, mas se eu sei que um dia eu possa vir a necessitar de cuidados especiais, eu já me programo financeiramente para isso. E tenho uma tranquilidade maior se esse dia chegar. Se esse dia não chegar, eu vou gastar meu dia viajando e tá tudo certo. Mas eu tenho que me preparar, eu preciso saber o que acontece, né, durante o processo de envelhecimento para que eu consiga me preparar para quando eu chegar lá, se eu chegar de uma forma ótima, ok, eu vou viver plenamente. Se eu chegar de uma forma tão boa, ok, eu tenho recursos, eu tenho uma rede social para me amparar, eu tenho meus recursos financeiros, eu trabalhei a minha saúde, eu fui nos meus médicos, fiz minhas consultas, eu me preparei para quê? Para quando chegar essa fase, eu passasse por ela da melhor forma possível. Isso também é bem importante, né? E a gente não pensa muito, infelizmente, nisso. Não, porque parece que tá tão distante, né? Exatamente. E eu falava sobre o imposto de renda ontem, mas nessa perspectiva, né? Que quando chega janeiro, a gente fala, precisa separar a documentação para o imposto de renda. Mas tá tão longe. E aí 31 de maio chega e você tá enlouquecido porque você não fez. Exatamente. Né? A mesma coisa vale para a saúde, ou para as coisas, ou para os planejamentos, né? Quero viajar no final do ano. Ok, o que você fez para preparar essa viagem? Porque você sabe que tem passagem, que tem hospedagem, que tem tudo, né? Tem roupa. E as pessoas, elas, via de regra, não se preocupam com o que parece estar distante. A nossa educação financeira é muito demais, bem. que é onde gera uma ansiedade danada. Ou se preocupam demais porque estão querendo prever o futuro. Você precisa trabalhar com prevenção. Então, se você sabe que o imposto de renda finaliza em 31, esse ano, né? 31 de maio. Normalmente é 31 de abril. Então, você já se prepara. Por que você vai passar nervoso ou fazer seu contador passar um estresse se você tem tanto tempo? Então, trabalhe... Olha só, ontem eu li uma matéria falando que no último dia, faltavam ainda às 10 da manhã, ainda faltavam mais de 39 mil pessoas mandarem a declaração. E esse ano o prazo foi estendido. O prazo normalmente é 30 de abril. Então, assim, não tem motivo. Então, quanto mais estende o prazo, mais as pessoas continuam fazendo as coisas em cima da hora. Então, o bacana é que você trabalhe com a prevenção, trabalhe com o tempo aí a seu favor, né? Quando você trabalha com o tempo ao seu favor, porque o nosso recurso mais precioso é o tempo. Então, quando você trabalha com ele poupando esse tempo, às vezes é muito melhor do que você ter só dinheiro. Porque às vezes você guarda, e quando você chega lá na velhice, você tá
tão doente, você está tão desgastado que você não tem condições de fazer uma viagem. Você não pode Então, aproveitar, né? Isso, então você só tem dinheiro, não tem mais nada. Então você tem que ter essa prevenção, mas você também tem que ir vivendo a vida e os ciclos da vida. Nesse momento você está um pouquinho mais caído, né? Um pouquinho, não está com tanta energia assim. Vai se respeitando, esse ciclo vai passar. Porque, na verdade, tudo passa. Né? Tudo passa. Tudo passa. E o importante, na minha opinião, é isso, né? Você trabalhar aí com a prevenção, observar o futuro, saber que você quer que ele chegue E que você esteja que bem. você esteja bem. Então, quando você pensa dessa forma, você vai fazer pequenas viagens, você vai gastar um pouco desse dinheiro que não é para acumular e tentar gastar quando você estiver velhinho e sem condições de se locomover. Até porque a gente não sabe, né? Nada, a vai gente não tem o prever. controle a gente de não nada. tem A gente controle. acha que tem, né? Mas sim. não tem. Nós não temos o controle, mas a gente precisa prevenir. Sim. A gente precisa olhar, a gente precisa não deixar de viver o hoje, mas a gente sempre tem que olhar para o amanhã, né? O envelhecimento, ele é multifacetário. Ele engloba a parte financeira, mas ele também engloba a parte física, emocional, cognitiva, engloba você ter sonhos e vivências e projetar o seu futuro, engloba você ter uma boa rede social que vai te amparar e vai te ajudar no momento que você precisar ou não. Ter uma boa rede social não é só no momento que você precisa de ajuda, mas também no momento que você quer conversar com alguém. Eu tô aqui, hoje eu tenho tempo, eu quero conversar, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero fazer coisas com as pessoas que eu amo. Você chama de rede social, eu chamo de rede de apoio, que é a mesma coisa. E é uma das coisas, nós falamos isso também em outros programas, é uma das coisas mais importantes você manter essa rede de apoio. Porque essa rede de apoio é que vai fazer com que você possa deitar no colo de um amigo, né? Que você receba um abraço caloroso, pessoas com quem você possa contar. Porque você não pode envelhecer sozinho. Nós somos seres sociais. Olha, nós somos seres sociais, não dá para Não tem ficar como pensar em trancafiado, Sim, né? e é muito fácil você viver sozinho, né? Você não tem que se atritar com ninguém. Pensa, ali. Se você ficar sozinho e não tiver com quem você tratar, com quem você lidar, com a pessoa diferente de você, com as diferenças, fica meio morno, né? Assim, como que você... Como um morto, né? Mas Morno. não tem. É um morto que tá respirando. você acaba não tendo uma perspectiva de vida. Porque a vida é isso, nós somos seres biopsicossociais. Nós somos da integração de todos esses sistemas para viver. Exatamente. E aí, se eu sou bio, eu cuido do corpo, se eu sou psico, eu cuido da mente, se eu sou social, e por isso a rede social, né? Eu tenho que cuidar das minhas relações. E aí, isso não quer dizer que eu tenha que andar grudado com alguém o tempo todo, ou que eu tenha que concordar o tempo todo com esse alguém. Isso quer dizer que eu posso e devo conhecer muitas pessoas. E eu posso sair com uma e ir ao cinema, eu posso sair com outra e caminhar na praia, ou eu posso também sair sozinha e, sei lá, fazer qualquer negócio e tomar um café numa cafeteria. E curtir a minha companhia. E curtir a minha companhia. Que é a solitude, não é a solidão. Exato. Né? Exatamente. A gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas que se isolam do mundo, aí elas vão curtir a solidão. E aí sim, elas podem ter problemas, né? Sim. Problemas Com certeza sérios, terão, né? inclusive. Exatamente, problemas sérios. É como nós somos seres integrados, qualquer problema, se eu tiver um problema social, ele automaticamente vai influenciar de forma negativa a minha parte física, a minha parte emocional.
Então, eu começo a ter um declínio maior do que aquele declínio esperado no meu curso de vida dentro do período do envelhecimento. A gente sabe que nós vamos ter declínios naturais no envelhecimento. E a gente considera esses declínios quando a gente fala no envelhecer de forma saudável. O que a gente tem que tomar cuidado é a curva desse declínio. Se é uma curva muito acentuada, eu estou saindo do meu envelhecimento saudável e eu estou entrando no meu envelhecimento mais patológico, eu estou entrando dentro da senilidade, seria o envelhecimento patológico. E isso ninguém quer. Então a gente tem que trabalhar para quê? Para que nossas curvas sejam todas suaves. E eu vou trabalhar durante a minha vida inteira. Eu não vou trabalhar, cheguei no envelhecimento, agora eu vou cuidar para envelhecer de forma saudável. Não, isso é um processo que você vai ao longo da sua vida trabalhando. Eu vou fazer a minha aula de yoga, eu vou trabalhar a minha terapia, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das pessoas que estão à minha volta, eu vou cuidar da minha vida financeira. Então, quando eu chegar lá, eu já tenho, digamos assim, uma poupança cheia. Cheia de parte física, cheia de parte emocional, cheia de parte social, cheia de parte financeira. Porque aí, conforme for tendo declínio, se eu estou em cima da montanha, estou tendo um declínio suave, eu não vou sentir tanto. Agora, se eu estou no meio da montanha e o meu declínio é mais acentuado, eu vou sentir muito mais todo o peso que é o envelhecer. A gente não pode negar que é um peso envelhecer, sim. Sim. Especialmente num país como o nosso, cheio de altos e baixos. Que está envelhecendo sim. muito rápido, que não está se preparando para isso. Porque a gente precisa de uma preparação. As cidades precisam estar preparadas para absorver os novos idosos, né? Daqui a alguns anos, os idosos serão a maior parte da população. E a gente não está olhando para isso e se preparando para isso. A gente só está vivendo agora está tudo bem. Mas vai chegar um momento que a força de trabalho, os jovens serão um número muito menor do que os idosos. Porque as famílias já não têm mais tantos filhos. A medicina avançou muito e muitas doenças que antes causavam mortes precoces, hoje em dia não. Faz com que as pessoas conseguem ter uma qualidade de tempo de vida um pouco maior. Então, Mas as mudanças, elas vêm acontecendo de uma forma meio que, se você conseguir ir conciliando, vai vindo a inteligência artificial, que vai tomar aí conta de muitos empregos, né? Muitos empregos deixarão de existir, já estão deixando. Haja vista as agências bancárias, né? Acho que é bem nítido isso, posso dar isso como exemplo. Então, e a diminuição dos jovens. Então, isso vem num contraponto, sabe? Claro que hoje existem vários tratamentos para a maioria das doenças, então a população ela vai envelhecer, mas sim, vai de você procurar ter qualidade de vida, né? Quanto mais excessos você faz na sua juventude, mais isso vai se refletir na sua vida lá na frente. exatamente. Então, tente ter uma vida mais equilibrada aqui, nesse momento presente, né? Que a gente gosta tanto de viver e de falar. E é importante que você viva o presente, porque você não vai criar doenças mentais, como um transtorno de ansiedade, por exemplo, porque você vive com excesso de futuro. Então, é preciso ter essa consciência de que manter uma vida equilibrada sem pensar tanto assim no futuro, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Mas todos nós queremos envelhecer. Então, tudo isso que você está falando é muito relevante. É importante que você tenha uma estabilidade financeira, porque a estabilidade financeira faz com que você também mantenha a sua saúde mental. Especialmente mental, né? Sim, sim. Agora, é uma coisa importante a gente falar, né? Eu sempre gosto de falar das crianças, porque a gente muitas vezes esquece que as crianças serão os jovens, que serão os adultos, que serão os velhos, né? E aí, no currículo escolar, por exemplo, não tá a educação emocional, não tá a educação financeira. Aí os pais também não aprenderam sobre isso. Então, né, vai esse círculo vicioso.
Então, outro dia eu abri uma campanha aqui, educação emocional nas escolas, né? E eu acho que é isso mesmo, não só a educação emocional, mas também a educação financeira. Porque o que a gente vê são jovens se tratando de um jeito que eu fico estarrecida. Falo, gente, mas na minha época não acontecia isso. E aí as crianças que eu tenho conversado têm dito, eu quero estar dentro desse padrão, o jeito que eu tenho medo, porque o jeito que fulano me trata é sempre me dando tapa, e não é porque ele tá fazendo bullying. Não, é porque eles se tratam assim, um dando tapa no outro, um dando chute no outro, um chamando o outro de nomes, né? Parece que eles não aprenderam a como encaminhar as descargas emocionais. E acaba encaminhando essas descargas para o lado mais violento, digamos assim, Isso. né? E isso realmente é um problema, porque eles vão se transformar em adultos que também não vão conseguir trabalhar as suas descargas emocionais e vão canalizar essas descargas para um lado mais da violência, e não para o lado mais da ponderação, do entendimento, de se entender naquele momento, de saber trazer a tranquilidade e a calma que é necessária em cada momento que você está vivenciando. Isso é uma perspectiva muito ruim, que se a gente for avaliar. Né? Na minha geração também, eu não me recordo de se a gente se tratar dessa forma tão mais violenta. E hoje em dia a gente vê ainda pessoas que têm dificuldade em lidar com seus estresses diários. Sim. Imagine essa geração que desde jovem já não tem essa habilidade. Como que vai chegar na fase adulta, né? Fico imaginando como vai ser o mercado de trabalho daqui a 5 anos. Ai, meu Deus, né? Bom, mas o nosso papo acabou. Mas já. Mas já subiu a plaquinha ali, que o Luizinho já subiu a plaquinha. Eu fingi que não vi, mas o nosso tempo acabou. Foi muito bom ter aqui vocês com a gente. É sempre bom a gente conversar sobre qualidade de vida, o que podemos fazer para melhorar, né? Então, uma palavrinha rapidinho de cada uma para a gente poder dizer tchau e até semana que vem, né? Eu vou falar assim, jovens, tomem, não se excedam tanto, né? Divirtam-se, curtem a vida, vivenciem cada momento, mas sem exageros. Todo exagero vai ser refletido lá na frente. Verdade. Você? Meu recado vai ser para os adultos jovens. Adulto jovem, adulto. Pense que a vida ela não termina ali. Muitas pessoas acham que a vida termina na aposentadoria. Vou me aposentar, pronto, acabou. Não. Tenha perspectiva para a sua vida, sua longevidade. Tenha planos futuros. Não precisa viver o futuro, mas você precisa planejar e entender como será o seu futuro para que ele seja mais tranquilo, para que seja mais suave vivenciar essa fase mais adulta, essa fase mais de envelhecimento, né? Então, esse é o meu recado para vocês. Olhem a velhice com carinho e não com medo. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui. Você que nos acompanha, toda quinta-feira, um programa novo, falando sobre esses assuntos que envolvem o nosso cotidiano. Alguns que dão uns medinhos, outros que dão menos medo, mas o importante é que você conheça, fale sobre o assunto. Se tiver dúvidas, procure um especialista, né? Para que você consiga ter um dia a dia melhor, com mais qualidade de vida, saudável e o mais naturalmente possível. É isso aí, grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.